Vamos lá então, o momento da palavra do Senhor. Quem é que ama a palavra de Deus aí? A palavra de Deus é vida no nosso coração, né? A Bíblia diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, receber vida de Deus através da palavra. Como nós aprendemos no último culto, que a fé vem por ouvir e ouvir uma palavra de Deus. E nesse momento é qual a nossa fé começa a ser edificada aqui, que o Senhor começa a ministrar sobre os nossos corações. E nós estamos, no Setembro Amarelo, amém? Vocês já ouviram falar disso? Que é o setembro de conscientização, sobre o suicídio. E hoje nós vamos trazer uma palavra importantíssima sobre esse tema aqui para a vida da igreja. E o tema é: deixe o fardo da depressão. Esse é o nosso tema dessa noite. E Filipenses 4:6, olha o que a Bíblia nos diz. Já falamos inúmeras vezes esse versículo aqui na igreja. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então o Filipenses, ele nos desafia a nós colocarmos os nossos anseios diante do Senhor, a colocarmos tudo aquilo que tem sobre o nosso coração diante de Deus, amém? Mateus 6, 33 e 34 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, olha só, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meu irmão, essa tem sido uma oração diária nesses últimos dias sobre o meu coração, sobre a minha vida, Todo dia que eu tenho apresentado a minha vida diante do Senhor, toda manhã, tenho clamado a Deus, pelos desafios diários que nós temos. Todos nós temos desafios diários, preocupações diárias, problemas diários para resolver. Até coisas que nós não esperamos acontecem de maneiras inesperadas sobre a nossa vida. Então a Bíblia nos aconselha que a gente não deve andar ansioso, ou preocupado. Ela diz assim, não se preocupe com o dia da manhã, porque amanhã você vai ter outras preocupações. Você precisa se preocupar com hoje, com agora, com aquilo que está sobre as suas mãos. E esse tema sobre suicídio, sobre depressão, no mundo existem cerca de 300 milhões de pessoas que têm problemas com depressão. A depressão, ela é algo que tem alcançado todas as nações, pessoas. As crises emocionais, lidar consigo mesmo, tem sido um desafio que as pessoas têm tido. E sintomas, por que a gente usa a depressão? Porque ele é o maior, das estatísticas que leva a pessoa, consequentemente, a se suicidar ou pensar em suicídio. A depressão, ela é o mal do século. Vocês já ouviram falar da doença do século? É a depressão. Existem alguns dados aqui que eu vou passar para você, só para nós entrarmos no tema, que ele é importante. Olha só, nos últimos 20 anos no Brasil, o suicídio, ele tem praticamente dobrado. No ano de 2020 a 2021, existem mais pessoas se suicidando do que mortes com motociclistas e também mortes de HIV. Tem crescido de maneira muito grande. Olha só, a depressão ela vinha crescendo no Brasil, mas ela piorou na pandemia. Segundo o dado do IBGE,
olha só, 7,6% da população em 2013 tinha depressão aqui no Brasil. Para 2019, isso aumentou para 10,2% da população brasileira. Olha só como o problema ele é grande. Segundo o dado de pesquisa da Covitel, tá? Na pré-pandemia, essa estatística estava com 9,6% da população. Já no primeiro trimestre de 2022, pandemia ou pós-pandemia, 13,5% da população com depressão. Isso pulou de 9,6% para 13,5%. Números grandes, né? A gente sabe que a pandemia, né, graças a Deus nós podemos cultuar, podemos dizer que isso já passou, né, em nome de Jesus. Mas grandes sequelas ficaram. Olha só esses outros dados aqui. As mulheres ela têm mais depressão do que os homens, mas, consequentemente, os homens se matam mais do que as mulheres por causa da depressão. Olha só, em 2022, 18,8% das mulheres com depressão. Os homens, 7,8%. Vocês viram esses dados aí? Esse dado aqui de suicídio em 2020, tá certo? Olha só, em 2020. Eram quase 3 mil mulheres, mas, consequentemente, os homens era quase o triplo ali. Olha só, 10 mil homens, quase 11 mil homens. Então, as mulheres elas têm mais tendência à depressão, crises emocionais, mas, consequentemente, quem leva em si ao ato de morte é os homens. Tá certo? Olha os jovens aqui. Os jovens eles têm crescido acima da média, tá? Dos 18 aos 24 anos ali, a gente percebe que antes era 7,7, tá? Pré-pandemia, e eles pularam para 14,8, os jovens. Tá? Enquanto a população média, só para você entender um pouco de gráfico, tá? De 9,6 era 13,5. A média dos jovens é 14,8. Suicídio por 100 mil pessoas, tá? A média ali é de 6,4 pessoas, né? Daria quase 6 pessoas, vamos dizer assim, ou quase 7 pessoas a cada 100 mil. Isso é a taxa normal, tá? Mas dos jovens é de 7,6. Então a depressão, tá? Ela tem sido um mal. As crises emocionais, crise de pânico, estresse, ansiedade, tem sido dilemas que muitas pessoas elas têm sofrido e têm passado, inclusive dentro da igreja. Essa dificuldade em lidar consigo mesmo, em lidar com seus dilemas, eu vou dizer assim, tem sido um grande desafio para nós mesmos lidarmos com nós mesmos. Nós mesmos nos conhecermos, nos auto-examinarmos os nossos porquês e permitirmos com que nós venhamos receber a cura que Deus pode nos dar. Amém? Nos tirar de lugares de morte e nos colocar em lugares de vida. Jesus tem esse poder. Jesus pode fazer isso. A Bíblia ela nos relata, tá? Um dos maiores homens, profetas que existiram, profeta Elias. Você vai ver que ele passou por uma grande crise existencial e de depressão na sua vida, eu vou dizer assim. Passou por um período depressivo, em que a Bíblia nos conta que ele chegou a pedir pela própria morte. Você vai ver também Jeremias, que é conhecido como profeta chorão. Você vai ver que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Você vai ver que ele amaldiçoou de tanta crise que ele estava. Nós seguimos aqui diante do Elias. Elias, então, ele foi um grande homem de Deus, tá certo? Só para trazer um contexto do que aconteceu. Você vai ver que ele é um profeta, um grande profeta. Você vai ver que
ele profetiza, ele libera a palavra de Deus, e você vai ver que para de chover em Israel. Você vai ver em outro momento, tá? Só dando um breve contexto aqui, eu não vou entrar profundo sobre a vida de Elias. Você vai ver também que ele pega, e quando Israel, ele estava adorando a Deus Baal, Azera, também você vai ver, que certo momento ele desafia 450 profetas de Baal. Quem conhece essa história? E você vai ver que numa oração, esses dias eu estava escutando ali, quanto tempo que durou a oração de Elias, se eu não me engano foi 18 segundos. E Deus manda fogo do céu, e consome os holocaustos ali. Era um teste para ver quem era o Deus verdadeiro, se o povo ia seguir Baal ou ia seguir o Deus de Israel. Deus manda fogo, Baal não atende. Em contrapartida, Elias se levanta e manda matar todos os falsos profetas, e o povo se volta novamente para Deus, amém? Nesse momento ali, o que acontece? Existia um homem banana, tá certo? Vamos lá. Acabe, quem é que já ouviu falar de Acabe? Que quem mandava nele era quem? Quem é que mandava em Acabe? Jezabel, tá certo? Acabe era um pau mandado, tá certo? Jezabel mandava nele. Vamos lá. Acontece tudo aquilo lá. Jezabel se levanta e ameaça Elias, dizendo: Elias, tu matou os profetas, Elias. Tu está causando muito problema aqui no reino. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou te matar. Quando Elias recebe essa notícia, ele entra em crise. Tá certo? E você vai ver agora comigo o que essa crise de Elias gera nele. E você vai ver os processos de cura e de restauração sobre a vida de Elias. Amém? Estão comigo aí? Vamos lá então. Causas da depressão de Elias. Você vai ver que uma das grandes causas de depressão é a desesperança. Amém? O que significa? Significa estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desânimo, desesperança. 1 Reis 19:2 diz assim, ó: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida deles. Olha só o que Jezabel disse para ele. Elias naquele momento entra em desesperança, apesar de ser um homem que acabou de ver o fogo de Deus cair. Solidão também. Você vai ver em 1 Reis 19:3 que diz assim, ó: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, ou seja, ele deixou o servo e ele saiu fugido, em solidão. Olha onde que ele foi parar. 1 Reis 19:9 diz assim, ó: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Entenderam? Desesperança, solidão, entrou numa caverna, em crise. Outra coisa, o pessimismo, tá certo? Também são raízes da depressão. Pessimismo. 1 Reis 19:10 diz assim, ó: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Pessimismo. Visão errada das coisas. 1 Reis 19:18, olha a resposta que ele recebe: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Ou seja, ele pensava que era só ele não estava enxergando todo o que Deus estava fazendo,
estava com uma visão completamente distorcida das coisas, e pela visão distorcida ele estava mal. A Bíblia diz que os nossos olhos são como a candeia. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom, será luz, é o que a Bíblia diz. Agora, se os nossos olhos são maus, a Bíblia diz que os nossos corpos serão trevas, densas trevas serão dentro de nós. Ela não está falando, ela está falando não meramente do que a gente olha, talvez na internet, ou coisas que não acrescentam de maneira superficial aos nossos olhos de vista. Ela está falando de maneira mais profunda, está falando da maneira com que a gente enxerga as coisas. Tem gente que enxerga o copo meio vazio e tem gente que enxerga o copo meio cheio. São perspectivas. A depressão, ela faz alguém virar pessimista, tá certo? Não consegue enxergar nada de bom. Saudosismo também, olha só. O que significa saudosismo? Significa assim: é a admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios e outras ideias ultrapassadas. Onde é que está isso? Está em 1 Reis 19:4. Olha o diálogo de Elias, diz assim, ó: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha o que ele diz: já tive o bastante, Senhor, olhando lá para trás, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Tipo, olha lá para trás, lá, preso lá nas coisas que aconteceram. Tinha mais sentido esse tipo de oração, mas como ele não estava bem, então ele estava orando e falando qualquer besteira, chegando a pedir a morte. Antes de a gente entrar aqui em alguns princípios que nos tiram desses processos e nos levam em algo novo que Deus nos dá, eu quero deixar algumas observações que elas são muito importantes. Amém? Estão comigo aí? Primeira observação, tá? A depressão, ansiedade, crise de pânico, entre outras doenças emocionais que são as doenças da alma. Como que a nossa igreja enxerga isso, tá certo? Nós indicamos que além de uma questão do Espírito Santo, de um acompanhamento espiritual, pastoral, discipulado, amém? Como ela é uma doença da alma, você deve sim procurar ajuda médica. Você deve. Eu já indiquei para inúmeras pessoas aqui da igreja, outras pessoas que nós discipulamos, e as pessoas que obedeceram isso já me testemunharam grande melhora do acompanhamento psicológico, terapêutico e o acompanhamento espiritual. Amém? São processos que Deus precisa nos dar, e Deus usa a vida dos médicos. Assim como se o médico indica remédio, você deve sim tomar remédio. O remédio é para sempre? Eu espero em nome de Jesus que não seja, porque ele é um paliativo, ele é no meio dos processos algo necessário para a sua cura e que vai te ajudar no seu processo. Você não deve ter a cabeça dura para esse tipo de coisa, tá certo? A depressão e as crises emocionais são algo muito sério, tá certo? Então você deve sim buscar orientação médica, tá entendendo? Terapêutica, psicológica, se você não precisa de um remédio, para que nesse processo você seja curado e seja restaurado em o nome de Jesus, amém? Então diga para o seu irmão do seu lado, não seja cabeça dura, diga aí para o irmão do lado aí. Não dificulta as coisas, irmão, não dificulta as coisas para nós, tá certo? Ajuda, coopera, vamos junto nisso daí. Deus vai trabalhar, Deus vai usar, você vai ser curado, em nome de Jesus vai sair desse buraco, tá certo? Vamos lá. Então, alguns princípios que a Bíblia nos ensina para nós vencermos isso. Primeiro princípio é que nós devemos encher o coração de esperança. A falta de esperança, muitas vezes na nossa vida, ela se torna um hábito, em qual nós pegamos pequenos problemas que seriam resolvidos de maneira fácil muitas vezes, e nós temos a facilidade, meu irmão, já não precisamos, não basta o diabo, muitos são bons nisso, em pegar pequenos problemas e transformar em
grandes problemas. Tem gente que é campeão nisso. Que dizem que é fazer, como é que é na copa de água ali? Tempestade na no copo de água, olha só. Tem gente que é bom nisso. Que daí começa a criar problemas, já basta os problemas que tem, a pessoa consegue criar mais problema. 1 Reis 19:10, ele diz, aquilo lá, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então ele estava em completa desesperança. Ele não estava percebendo o que Deus estava fazendo. Elias não era o único. Existia 7.000 que não se dobraram. Existia 7.000 que não rejeitaram a aliança do Senhor. Elias não era a última bolachinha do pacote. Eu estou bom nas frases hoje, né? Tudo antiga. Ele não era o último, existiam 7.000, meu irmão. Mas ele não conseguia enxergar porque a desesperança havia tomado o coração dele. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança, meu irmão. Ele é o Deus de renovo, Ele é o Deus que traz vida. E tem inúmeros versículos e promessas de Deus que renovam o nosso coração de esperança. Olha só, Romanos 15:13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Deus quer nos transbordar em esperança. Deus, Ele é a fonte da esperança, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte do poder. Em Deus a esperança. Hebreus 10:23 diz assim, apegamo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele cumpre as promessas, Ele continua sendo fiel. Nós precisamos arrancar a desesperança do nosso coração e deixar que o Deus da esperança traga esperança sobre as nossas vidas. Deus é o Deus que nos tira de qualquer situação e Ele renova qualquer circunstância. Se você tem tido crises, tem passado por desânimo, aflições, coisas que parecem que vão te consumir, hoje essa palavra é para o seu coração. Salmo 62:5 diz assim: descanse em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Olha só, o salmista está dizendo para si mesmo, para a sua própria alma, para as suas próprias crises emocionais, para os seus próprios dilemas. Ele está dizendo: alma, se coloque no seu lugar aí. Desesperança, se coloque no seu lugar aí, porque existe a esperança em Deus. Ele não está deixando a alma tomar, a circunstância tomar. Ela está dizendo para a alma: descansa em Deus, ó minha alma. Espera no Senhor, porque Ele tem o poder. Só há um lugar de descanso regenerador para a sua alma, e esse lugar você encontra em Deus. Deus, Ele é o Deus do descanso. Salmos 112:7 diz assim, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. As más notícias vão chegar, mas o nosso coração está firme, está confiante no Senhor, meu irmão. Quem escreveu a maioria dos salmos na Bíblia foi o salmista Davi. Não foi somente Davi, mas Davi escreveu em Números. E você vai ver Davi derramando o seu coração. Você vai ver um homem de crise, um homem com seus dilemas, suas dificuldades, perseguições, choros, mas colocando tudo diante do Senhor.
e Deus renovando, e Deus trazendo força, e Deus trazendo esperança para Davi. Todos nós vamos ter má notícias, meu irmão. Todos nós aqui vamos ter o dia mau. Eu não estou profetizando isso sobre a sua vida, mas a realidade da Bíblia é que isso vai acontecer. A nossa fé precisa estar fortalecida, para que nós não venhamos a perder a vista do Senhor, a não olhar para as circunstâncias, mas continuar olhando para Deus, continuar focando a nossa vida em Deus, amém? Então, primeira coisa, tirar a desesperança e trazer esperança. O segundo ponto aqui é deixar o passado para trás. Ninguém consegue avançar olhando para trás. Ninguém consegue crescer na vida com tanta coisa mal resolvida com o seu passado. Ninguém consegue avançar com tanta raiz, com tanta coisa que não foi restaurada. Eu vou dizer assim, curada. Então Deus, Ele é um Deus de futuro e de perspectiva, que quer fazer com que nós venhamos olhar para frente, amém? Olhar para aquilo que Deus está nos levando, olhar para aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Deus está te levando para frente. Deus não está te levando para trás. Deus não está amarrando a sua vida. Pelo contrário, existe um sopro de Deus para te impulsionar, para a sua vida crescer, para a sua vida avançar. Para você entrar em novas portas, em novos ciclos em Deus. Mas para isso você precisa quebrar, em nome de Jesus, nessa noite, a aliança com o passado. Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança em um futuro. Meu irmão, te agarra nessa promessa aí. Planos de nos dar esperança em um futuro. Quem é que recebe essa palavra aí? Romanos 8:28 diz também assim para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você passou crises, dificuldades, mas Deus está forjando a sua fé. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te preparando para algo melhor. Deus está fortalecendo os seus pés. Deus está fazendo você mais forte diante das dificuldades, das crises, daquilo que você ainda vai ser desafiado na sua vida. Meu irmão, Davi teve o gigante ali sobre a frente dele, ele teve que vencer o gigante para entrar num novo tempo na vida dele. É assim com nós. Precisamos vencer os gigantes e crer que Deus está trabalhando e que Deus tem um propósito com todos os desafios que nós temos, meu irmão. Deus nos cura para que a nossa vida seja um testemunho que vai curar outras pessoas. Deus te restaura para que a sua vida seja um testemunho que vai restaurar outras pessoas. Deus te tira da depressão e te traz paz, descanso, te restaura para que a sua vida seja um testemunho do que o poder de Deus pode fazer. Deus, ele organiza a casa, Ele restaura as coisas, meu irmão. O que foi a vida de José? Com as suas crises, com a traição dos seus irmãos, levado escravo para aquele lugar, sendo vendido, sendo traído, humilhado, e levantaram mentiras, calúnias contra ele, sendo preso, esqueceram dele depois ele teve que perdoar os seus irmãos, mas Deus estava preparando a vida de José para grandes coisas. Filipenses 3, do 13 ao 14 diz assim, ó: irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Olha só o que ele faz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, você tem um alvo. Você precisa olhar para o alvo. Nós aprendemos então aqui que nós temos que deixar o passado para trás. Outro ponto aqui, nós precisamos encarar o futuro como algo bom. Muitas pessoas não conseguem olhar o futuro como algo bom. Já erraram tanto, já decepcionaram tanto, já tentaram tanto, que parece que uma palavra de esperança a pessoa não consegue já receber. Não consegue já enxergar, porque foram tantas tentativas, e essas tantas tentativas, tantas frustrações, que parece que já está calejado de tentar de novo. Mas em nome de Jesus, que Deus te levante desse lugar, e você comece a tentar de novo e caminhar, com uma força que venha de Deus, com um discernimento que venha de Deus, com uma porta que venha de Deus. Meu irmão, pare de tentar as coisas na força do seu braço. Aprenda a depender do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo te guiar, te instruir, e deixar Ele te dar esse futuro sobre a sua vida. Isaías 43, 18, 20. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, olha só, olha isso. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Veja, meu irmão, veja isso. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Veja, você consegue ver o que Deus está te mostrando? Você consegue enxergar o que Deus está fazendo? A Bíblia nos diz que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus, a Bíblia diz que cegou o entendimento de muitos. Tem muitas pessoas que estão cegas, que já não conseguem enxergar, que já não conseguem sonhar, que não conseguem ver o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo na sua vida, meu irmão. Deus está fazendo algo na sua casa. Deus está fazendo algo com você. Você precisa enxergar em nome de Jesus o que Deus está fazendo. Que teus olhos abram nessa noite, que as escamas caiam dos teus olhos e você veja o que Deus está fazendo. Você veja o que Deus quer te mostrar. E o quarto ponto, que é muito importante, você precisa respeitar os processos de Deus na sua vida. E quais são os processos que Deus nos dá cura? Vamos lá, alguns pontos. O primeiro, aqui. Você vai ver aqui, ó, sonoterapia. O que seria isso? Olha só. 1 Reis 19, 5a diz assim, ó: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Tem gente que tem tanta crise que não consegue dormir em paz mais. A mente é tanta função, tanta coisa. Tem gente que só consegue dormir à base de remédio. Você lembra que eu disse que o remédio ele é necessário? Se não consegue dormir, amém. Mas nós precisamos enxergar isso como um processo e com a esperança que Deus pode nos tirar desse lugar. Mas o descanso é algo que Deus nos concede. Deus, Ele começa a nos dar equilíbrio interno sobre as nossas vidas. Olha só. Existem muitas pessoas que não conseguem dormir por doenças emocionais. Quais são elas?
ansiedade, o estresse e a falta de equilíbrio interno, de modo geral, podem ser raízes da insônia. Aqui, nós sempre falamos muito desse processo de cura. E para haver cura, nós entendemos como igreja que você precisa encontrar as raízes, ou o porquê, ou o que te levaram a tal situação. Por que você não dorme direito? Por que você não consegue descansar em Deus? Por que se tem tanto estresse, tanta crise, que não consegue experimentar desse descanso que Deus nos concede? O descanso é algo bíblico, amém? Deus fez a noite para a gente realmente dormir, descansar, para renovar as nossas forças, para andar. Se as pessoas não dormem bem, automaticamente ela não vai conseguir o seu dia posterior viver bem. Vai ficar irritado, brabo, né? É ruim não dormir bem, né? Todo mundo, eu acho, que fica irritado aqui. Nós gostamos de dormir e descansar. Não pode ser demais, senão se torna preguiça, né? Mas é bom dormir, receber descanso de Deus. E Deus, Ele quer nos dar paz e nos conceder nesse processo um lugar de descanso, amém? Processo de cura na nossa vida, nós precisamos receber esse descanso de Deus. Precisamos receber essa paz de Deus. Precisamos receber essa bênção que o Senhor nos dá. Segundo ponto aqui, uma alimentação adequada. Processo de cura, se alimentar. Meu irmão, você já conheceu alguém que entrou numa depressão profunda? A pessoa não consegue nem comer direito. Perde a fome. É tanta crise, tantos desafios, que a pessoa ela quer ficar num isolamento em si, com pensamentos de morte, com pensamentos negativos, e aquilo entra, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, é um buraco que começa a entrar em outro buraco, começa a entrar em outro buraco, que quando vê a pessoa, infelizmente, comete o ato. Mas ela não começou de uma hora para outra, foi processos, que foi levando a pessoa a um buraco, daí não toma banho. E é difícil nós lidarmos assim com pessoas assim. Nós queremos ajudar, orar. E a pessoa precisa receber força de Deus. Que o Espírito de Deus, em nome de Jesus, se você tem passado por isso, que Deus te coloque de pé nessa noite. Uma alimentação adequada, olha só o que aconteceu também na vida dele. Elias olhou ao redor ali, e junto à sua cabeça havia um pão assado. Olha só, que bênção de Deus, né? O irmão Paulo que faz uns pão bom aí. Cadê o irmão Paulo? Ali, ó. O homem vende pão também, se você precisa comprar pão, compre com ele ali. Olha só, um pão assado ali, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deus, o que foi ali? Deus, ele tinha preparado uma refeição para Elias. Porque Elias, ele estava em crise, ele precisava descansar, recuperar força, ele precisava comer também, para receber força. Meu irmão, existem pessoas, a gente quer ajudar, mas em nome de Jesus, quebra esse orgulho do teu coração aí, e aceita a ajuda que querem te dar, aceita a mão estendida que estão estendendo para você. Tem gente que não consegue sair do buraco e não deixa também ser ajudada alguém tirar do buraco, né? Você precisa deixar alguém, a graça de Deus te alcançar através de pessoas também. Você precisa receber essa bênção do Senhor e tirar isso do seu coração e se permitir ser ajudado, ser abençoado. Todo mundo precisa de ajuda aqui, né? Ninguém é Deus aqui, você sabe que a gente fala bastante aqui. Ninguém é super-homem aqui, ninguém é a mulher maravilha aí, né? Espero que vocês saibam do que eu estou falando, tá?
Isso é um assunto muito importante, os Vingadores, né? Marvel, DC também, hein? Olha só, então Deus preparou uma refeição para ele. Deus está ali junto com ele. E acontece também um desabafo ali. Olha o que Deus fala para ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Isso está em 1 Reis 19:9. Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade para o desabafo, meu irmão. Se você tem problema em escutar, saiba que o teu Deus, o nosso Pai, não tem problema nenhum em nos escutar. Podem ser as maiores crises, os maiores dilemas, as maiores conversas ou as conversas mais difíceis, Deus está com os ouvidos atentos para escutar o nosso clamor, a nossa dor, as nossas crises, as nossas birra, porque crente é bom de birra, tá? Deus está ali, nos escutando, e Deus nos dá oportunidade para nós termos desabafo. O que é desabafo? Desabafo é compartilhar o coração, o que está acontecendo com você. Vamos lá, o que está acontecendo com você? Por que você está dessa maneira? Por que você vive desse jeito? Por que você está nessa situação? O que te levou a essa situação? Vamos lá, abre teu coração. Vamos lá, conversa. Vamos lá, fala, expõe. Que só pelo ato de falar você já vai ver grande melhoria. E falar para Deus, meu irmão, daí é um up na nossa melhoria. Falar com os nossos irmãos que Deus usa a vida da igreja, Deus usa a vida um dos outros aqui. Compartilhar, orar junto, desabafar. O que está acontecendo com você? Vamos lá. Para de guardar para si. Quem disse que você tem que guardar tudo para si? Hã? Quem é que foi que disse que nós temos que ser forte o tempo todo? Eu sei que os homens, né, a gente foi criado assim, ó. Não pode chorar, né? Quem disse? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, o que ele fez? O menor versículo da Bíblia. Você vai falar isso daí para Jesus? Ó Jesus, o que tu quer chorando aí? Vamos lá, virar homem? Quem disse que a gente não pode quebrantar o coração ou compartilhar o que tem dentro de nós aí? Jesus estava no enterro, estava num tempo de luto, e o que ele fez? Ele estava rindo? Não, ele estava chorando. Tinha perdido um amigo. Você vai ver ele no tempo de maior desafio na vida dele, meu irmão. Ele sabia que ele era um homem com propósito, que um homem destinado à cruz. Mas ele sabia também que não ia ser fácil. Você vai ver quando ele se encontra naquele monte Getsemane, essa história é demais. Ele chama discípulos, amigos dele, e diz assim, ó, vamos ao monte comigo porque eu preciso orar. Ele deixa Pedro, Tiago e João e diz assim, ó, orem por mim, intercedam. Ele vai orar. E a Bíblia diz quando ele está orando naquele momento, ele anda em tanta crise, meu irmão, em tanto colapso na vida dele, que a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. Agora você vai me dizer, é possível um homem suar sangue, alguém suar sangue? É possível, você sabe por quê? O que acontece para alguém suar sangue? A pessoa entra em uma crise de tanto estresse, tanta aflição em si mesmo, que a Bíblia diz que a medicina diz que as veias estouram e elas começam a se juntar com suor, e a pessoa começa a suar sangue. Você acha que é pouca crise isso aí? Não, é uma grande crise. O que Deus Pai faz? Deus Pai manda um anjo para encorajar a vida de Jesus. Um anjo tem que vir para encorajar. Vamos lá, Jesus. Falta pouco, Jesus, para trazer esperança e força. Você acha que ele foi na cruz porque ele era Deus? Ele só aguentou porque ela é Deus?
Não, meu irmão, ele veio como um homem, ele se dispôs de tudo que havia de Deus na vida dele. Ele estava sofrendo sim, você não pense que Jesus não estava sofrendo. Você não pense que Jesus estava cheio de pergunta ali, cheio de dilema, de chegar a orar: Pai, se for possível, olha só, afasta-se de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu quer. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo: a minha vontade não é beber desse cálice, mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para agradar o seu coração, que seja feito o que tu queres. Desabafo, compartilhar o coração, meu irmão. Quando nós não compartilhamos o nosso coração e deixamos essas crises tomar o nosso ser por completo, olha o que a Bíblia nos diz aqui em Hebreus 12, 14 e 15, diz assim, guarde comigo aqui, diz assim, esforcem-se. O que ele está pedindo? Está pedindo de nós esforço, se esforcem, tá certo, igreja? Para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que ele nos diz aqui, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-os a muito. O que é essa raiz de amargura? A raiz de amargura são essas crises que brotam no nosso coração. Muitas vezes a depressão, ela está ligada, presta atenção comigo, a um princípio bíblico: falta de perdão. Guardou aí? A falta de perdão faz brotar dentro das pessoas raízes de amarguras gigantescas. E a pessoa se contamina tanto a si mesmo, que acaba contaminando os outros. E a Bíblia está nos dizendo: se esforcem para viver a paz com todos. O que é paz? Paz é saber perdoar, paz é saber lidar. Vão errar com você? Meu irmão, vão errar com você. Eu quero que você olhe para uns 2, 3 aí, dá um giro 360 na sua cabeça, se você conseguir, hein? Espero que ninguém consiga fazer isso, né? Olhou aí bastante? Meu irmão, essa pessoa vai errar com você. Eu digo mais, essa pessoa já errou com você. Eu, pastor dessa igreja, vamos lá, eu vou errar com você. Glória a Deus. Eu vou frustrar a sua vida. Tá certo? Tamo tranquilo aí? Ah, mas o pastor errou comigo. Eu já falei aqui, eu estou aqui falando, tá? Grave aí, tá certo? E você vai errar comigo também. Ou você não vai errar comigo? Você não vai errar. Vai errar. Como que nós lidamos com os erros dos outros, meu irmão? Será que nós vamos deixar no nosso coração essa raiz de amargura brotar e nós não perdoarmos? Nós precisamos saber lidar com as pessoas, elas vão nos decepcionar. As nossas expectativas, elas vão ser quebradas. Mas existe uma cultura no céu, uma cultura de Deus, que é a cultura do perdão. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: ei, Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar, hein? 7? Não, 7 é pouquinho demais, é barbado. Eu quero que vocês perdoem 7 vezes 70 no mesmo dia. Jesus está usando ali de uma hipérbole, tá certo? Ele está exagerando ali, na verdade, ou está usando uma situação. Não é que a pessoa teve que perdoar, 491, daí eu já não perdoo. Não, ele está dizendo, quantas vezes a pessoa errar contigo é a quantidade que tu tem que perdoar. Por dia. Tem que ser alguém muito bom para errar tantas vezes por dia com alguém, né? E o último ponto aqui, tá certo? Para sair dessas crises aí, que isso é muito bom também, os médicos, eles instruem isso vai fazer bem para a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, e é algo espiritual, tá certo? Foi Deus quem nos deu o nosso corpo, amém? Exercícios físicos.
Vamos lá, 1 Reis 19:15. O que a Bíblia diz? Ela diz assim, ó: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. Meu irmão, aqueles caras, esses profetas, eles caminhavam por tudo. Jesus, ele caminhava por tudo. O que aconteceu com Elias? Primeiro ele descansou, comeu, e depois o que ele foi fazer? Ele foi dar uma caminhada, meu irmão. O exercício físico, tá certo? Deus nos deu o nosso corpo, amém? Nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos que orar muitas vezes por enfermidade. Não foi nem o diabo que colocou, foi a nossa inconsequência de um estilo de vida desregrado que a gente faz, que gerou as doenças. Amém? Você não sabia disso? Você acabou de receber uma luz e uma revelação aí, tá certo? Nem toda doença é o diabo que coloca. Outra coisa é você que coopera para que tenha uma doença aí no seu corpo. Tá certo? Inconsequência daquilo que semeia, daquilo que nós não guardamos e não gerimos bem que Deus nos deu. O exercício físico, você que tem ansiedade, estresse, problemas de crises emocionais, seja de qual dilema, só largar no Google aí, você vai pesquisar se exercícios físicos melhoram ou não melhoram o seu equilíbrio emocional. Você vai ver que melhora muito nos processos que Deus tem para a sua vida. Vícios, exercício físico vai te ajudar. A você dormir melhor, você vai ver. A você estar mais preparado, a sua mente estar melhor, os seus pensamentos estiverem mais tranquilos. Os exercícios físicos, eles cooperam e eles te ajudam no tempo de restauração na sua vida. Daí você vai dizer assim para mim: ah, mas eu não tenho tempo para exercício físico, tá certo? Se a falta de tempo fosse realmente uma justificativa para a sua cura completa, tá certo? Só os desocupados que seriam curados. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Quem disse? Você pode começar uma caminhada. Você pode fazer na sua casa. Tá certo? Alguma coisa, você precisa mexer esse corpo. Hoje a gente mexeu o corpo dançando fandango lá. Era gospel, tá? É 2, 1, 2, 1. Cansa. Né? Deu uma canseira, né, Reinaldo? É, cansa. Já fizemos a cota de exercício físico do dia. O que você vai fazer amanhã? Você pegar a sua prenda, aí, e o seu, como é que é o nome? O peão, e você vai dançar na cozinha da sua casa. E chamar Jesus para estar junto, o Espírito Santo, os anjos do Senhor. E vai ser bênção de Deus, amém? Tá certo? Olha só, então, Elias foi um homem que passou por uma crise gigantesca, amém? Você vai ver 1 Reis 17, 18, 19, você vai ver a história de Elias, do profeta Elias, você vai ver isso tudo que eu estou falando, tá certo? Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem temente ao Senhor, um homem que era usado pelo Senhor, mas um homem com crises, tá certo? Com crises, com seus dilemas. Esse homem, ele estava nesse buraco, nessa caverna, nessa situação. Deus restaurou e Deus curou a vida de Elias. O que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família? Segundo Reis 2:11, ele diz assim, ó: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Elias estava na crise, estava na dificuldade, estava nos seus dilemas, mas aquilo não era o futuro que Deus tinha para Elias. Elias foi um homem tão cheio de Deus, meu irmão. Para pensar comigo. Elias não morreu. Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Eu nem consigo imaginar o que foi isso, uns cavalos de fogo, um redemoinho, alguém subindo. Mas eu creio na Bíblia. Quem é que crê na Bíblia, né?
Foi levado, meu irmão. Um homem que estava no buraco, agora é um homem que Deus olha e diz: eu quero você para mim, vem para cá. Você entendeu? O lugar que você se encontra não é o lugar que você vai ficar aí para sempre. É um processo. Você não precisa fingir que não está passando por isso. Tá certo? Ninguém te chamou aqui para fingir nada. Tá? Isso os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles fazem muito bem, sabem fingir. Aqui nós vivemos uma vida sem máscara, tá certo? É o que é. Se você está assim, vamos passar junto, vamos crescer junto, e você vai passar por isso e vencer isso, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Obrigado pelos corações restaurados, obrigado pelos processos que o Senhor começou nessa noite, processos de cura, de restauração, que ainda existem coisas para serem feitas, mas é um começo. Obrigado por aqueles que liberaram o coração e perdoaram. Obrigado pelo teu amor que está sobre nós o tempo todo, e essa graça que nos sustenta e nos fortalece. Levante suas mãos para o céu e diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque tu me aceita. Porque tu me aceitas. Eu sendo assim. Só tu conhece o meu coração. Só tu conheces. Tu sabe das minhas dificuldades. Sabe das minhas. Tu sabe que eu quero. Sabe que eu quero. E muitas vezes eu não consigo. Eu não consigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque no vale tu estás comigo. E no vale tu estás. E no monte da alegria no monte da tu alegria, está também. está. Obrigado pela tua força, Obrigado pela tua o teu força, sustento, teu sustento, o teu poder, teu poder, a tua graça que te aperfeiçoa te aperfeiçoa nas minhas as fraquezas. minhas fraquezas. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém. Então nós estamos encerrando mais esse culto. Tenha uma ótima semana, que o Espírito Santo te encha e os anjos do Senhor te acompanhem. Estamos encerrando. Glória a Deus.